Deixa eu fazer um breve resumo para vocês. Eu sei a confusão que isso aí causa. Quando vocês ouvem o ministro da Economia dizendo para que eu preciso agora de uma PEC, ou por que eu preciso de uma PEC, se eu já tenho um aval do Supremo para fazer o que eu quero, aí vem o presidente da Câmara e diz, ele está nos enganando, porque se ele já pode fazer, porque quem não fez, eu estou querendo armar uma PEC para que ele possa fazer. Isto é o que eu chamo que é a névoa do jogo político. E aí vem o presidente da Câmara e coloca uma pedra fundamental para a gente examinar agora, chamada Plano Mansueto de Almeida, é batizado pelo nome do secretário do Tesouro, que não é outra coisa senão como refrescar a terrível situação fiscal dos estados. E aí, o presidente da Câmara citou o relator do plano, o deputado Pedro Paulo do DEM do Rio de Janeiro, com quem estamos ao vivo conversando. A nossa colega analista de política em Brasília, Renata Agostini, me ajuda a entrevistar, a fazer as perguntas ao deputado Pedro Paulo, a quem inicialmente dou boa noite, e já dispara a primeira pergunta, Pedro Paulo. Vota até sexta-feira o refresco fiscal para os estados? William Vac, a todos da CNN, primeiro, parabéns aí pela cobertura da CNN de toda essa crise, iniciou esse trabalho, as transmissões justamente na crise. Diretamente à sua pergunta, vota sim. Eu já apresentei o meu relatório, já estou na fase de discussões com partidos, bancadas, fiz apenas alguns ajustes nos últimos dias, mas o projeto está praticamente alinhado do ponto de vista técnico e do ponto de vista político. Sempre há uma outra alteração que se faz no final, é parte do processo político, mas o projeto está pronto para ser votado na Câmara e eu acredito que amanhã a gente pode iniciar essa discussão. É importante dizer, é um projeto de lei complementar, então tem uma série de regras regimentais que tornam essa votação diferente das outras que nós tivemos, mas eu não tenho dúvida que é um projeto que vai ajudar muito estados e municípios nesse momento para enfrentar essa vertente da crise econômica que nós estamos passando. Renata, contigo. Posso emendar? Deputado, tudo bem? Boa noite. O projeto ganha esse nome de Plano Mansueto, mas ele não se limita a isso, né, deputado? Ele traz aí outras questões importantes para os estados, o regime de recuperação fiscal, que não é igual ao Plano Mansueto, e também o governo pediu, me parece, algumas inclusões ao seu relatório, para que parte desse pacote aos estados possa também ser resolvido nessa aprovação. Eu queria que o senhor explicasse um pouco essas vertentes e esses últimos acréscimos feitos. Renata, boa noite. Eu recebi, a Câmara recebeu o Plano Mansueto, eram apenas 12 páginas de um plano que ele tinha o objetivo de atender os estados rating C, que são apenas 13 estados nessa situação. A Câmara, depois de uma longa discussão, até mesmo antes da crise, ampliou o escopo do Plano Mansueto para que ele pudesse também atender os estados C, mas atender os estados em enorme dificuldade fiscal, os estados que são rating D, que estão numa situação quase falimentar, e aí inclui o Rio, que já está no regime de recuperação fiscal, Rio Grande do Sul, Minas e Goiás. Também esse trabalho que nós fizemos é para que a gente pudesse também incluir os estados B e os estados A, que são aqueles estados que têm uma condição fiscal melhor, e é importante também atender esses estados para que a gente possa dar incentivos corretos, estados que fizeram o dever de casa, que enfrentaram dilemas políticos de ajuste fiscal, que eles possam também estar contemplados. Então, o Plano Mansueto está muito maior. Ele é um plano hoje de quase 50 páginas e que atinge os 27 estados da federação e também municípios. Tá? Então, ele foi concluído para olhar o médio e longo prazo e ele também, quando nós iniciamos a crise, ele tem todo um capítulo voltado para esse momento de calamidade. Por exemplo, a suspensão da dívida com o Tesouro. Nós estamos indo além do que o governo ofereceu. O governo ofereceu uma suspensão da dívida para estados e municípios de 6 meses. Nós estamos alinhando essa suspensão com o estado de calamidade. Portanto, irá até dezembro.
o governo colocou o que eles chamam de standstill, que é também uma orientação para a renegociação dos estados e municípios com os bancos. E os bancos, eles colocaram de maneira ampla. O meu substitutivo está saindo com uma obrigatoriedade de suspensão dessa dívida durante o estado de calamidade dos bancos públicos, 100% públicos, Caixa Econômica e BNDES. Estamos excluindo, por exemplo, o Banco do Brasil, que é uma SA, tem ações em bolsa, o que seria uma interferência nos contratos entre instituições privadas. Nós também não estamos colocando a obrigatoriedade com bancos privados nem organismos multilaterais, porque o Brasil precisa, mesmo no estado de calamidade, respeitar contratos. Então, há todo um arcabouço dentro do substitutivo para atender esse momento de calamidade. Por exemplo, operações de crédito, financiamento para estados que estão numa situação quase falimentar, que é o Rio de Janeiro e Minas, Rio Grande do Sul e Goiás, que em situação normal hoje, nem com regime de recuperação fiscal, poderiam ter acesso a financiamento com aval da União. Então, essas são medidas para o curto prazo, para o estado de calamidade, para atender de forma urgente os estados e municípios, para que eles possam atender as demandas de saúde, para que eles possam recompor receita que está em queda livre. Há estados, por exemplo, William, como São Paulo, está tendo queda de receita dos impostos de mais de 60%, e a gente precisa atender isso. Deputado, desculpe, é porque o nosso tempo é sempre muito restrito, e é uma última pergunta e, ao mesmo tempo, uma provocação bem humorada. Em função de tudo que nós ouvimos agora, a sua ligação entre o curto, médio e longo prazo, as suas descrições de situação de calamidade que me parecem anteriores ao do coronavírus, já temos uma situação de calamidade fiscal. É por isso que o pessoal de brincadeira está chamando a peça que o senhor relata, o Plano Mansueto, de Plano Mãe Sueto? Olha, William, se tem uma coisa que pauta a minha atividade parlamentar é o rigor fiscal, esse cuidado com os recursos públicos. Eu sou visto até como um parlamentar de cunho mais ortodoxo. O Plano Mansueto, ele não abre, ele não estabelece ali qualquer tipo de moleza. Ele abre uma janela, sim, de curto prazo, porque se você for pegar 10 economistas, 10 concordam que nós precisamos aumentar gasto público para essa emergência que nós estamos vivendo. Mas ao final do estado da calamidade, ao final dessa crise do coronavírus, que nós vamos ultrapassar e nós vamos vencer, volta o rigor fiscal. Por exemplo, os estados que estão ali entrando no regime de recuperação fiscal vão ter medidas duríssimas durante o período que ele entra no regime de recuperação fiscal. Para o estado que a gente chamou de rating C, para ele obter um financiamento, ele tem que ter contrapartidas muito rigorosas, por exemplo, teto de gasto, uma série de outras medidas que ele tem que cumprir. Então, não tem nada de moleza, tem uma janela, sim, de emergência, que é preciso colocar recursos públicos para atender urgência de saúde, urgência econômica, recomposição de receitas, mas depois que acabar a calamidade, volta a vida dura para que os estados façam o dever de casa. Deputado Pedro Paulo, relator do Plano Mansueto, muito obrigado pela sua participação no Jornal da CNN.